Primeiramente, muito boa noite a todos os aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora doutora Isabela Catalini Tomás da Costa, juíza de direito desta comarca, pessoa pela qual cumprimento todas as autoridades presentes, os professores. Excelentíssimo senhor doutor Fernando César Tuzeloto, digníssimo promotor de justiça, a qual tenho a honra de trabalhar. Excelentíssimo senhor doutor Sérgio Bassanufo da Silva, promotor de justiça. Meu companheiro de defesa, doutor Leonardo de Oliveira Ribeiro, por estar me auxiliando aqui na defesa da ré Maria Aparecida. A professora Rosângela, por ter conduzido brilhantemente essa atividade, por ter nos instruído aí ao longo desses 2 meses, 3 meses de processo para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Os serventuários de justiça, o escrevente, a escrevente, ao senhor porteiro, aos demais serventuários, aos jurados, né, pessoas que possuem uma importância ímpar hoje aqui, no dia de hoje, demais convidados, boa noite a todos. Antes de iniciar a defesa da ré Maria Aparecida, propriamente dita, que com todo respeito à tese do promotor não merece ter prosperado de nenhuma maneira, gostaria de explanar um pouco a respeito da advocacia, em especial a advocacia criminal. A sociedade muitas vezes não compreende muito bem qual o papel do advogado criminalista. Chega inclusive a imaginar, a pensar que ele é um incentivador do crime, que ele é um provedor do crime. Não é bem isso. Não é dever do advogado vir aqui falar para os senhores: olha, senhores jurados, cometam homicídios, cometam abortos, é permitido, é legal. Não, de forma alguma. O advogado ele é um profissional em direito, formado em direito. E qual que é a fonte primária do direito? É a lei. Portanto, o advogado deve zelar pela lei e não defender o crime, de forma alguma. Mas, como prevê a nossa Constituição, o direito à defesa é um direito sagrado, um direito imutável. É dever do advogado vir defender as condições de que essa ré supostamente está sendo acusada de um crime de aborto, porque no decorrer da minha tese os senhores vão ver que não é bem isso. Os senhores estão aqui falando novamente em Constituição em respeito a um princípio constitucional que consta nos direitos e garantias fundamentais do ser humano, o Tribunal do Júri, que é a possibilidade de um semelhante, de uma pessoa ser julgada pelos seus semelhantes num crime doloso contra a vida. É importante ressaltar que a decisão dos senhores aqui hoje ela é plena. A decisão aqui hoje dos senhores não é passível de qualquer mudança em instâncias superiores, em tribunais superiores. A decisão dos senhores, o que os senhores decidirem hoje aqui, é o que vinculará, é o que permanecerá. A decisão é plena. Os senhores estão sob sigilo. Ninguém saberá o que os senhores votaram, o que os senhores não votaram, quais os quesitos que os senhores acolheram ou não acolheram. Isso é um direito constitucional. É sigilo. Os senhores estão em sigilo. Ninguém saberá disso, do que os senhores votaram. E, por último, porém não menos importante, um princípio que talvez seja o alicerce do Tribunal do Júri, que é a plenitude da defesa. A defesa do Tribunal do Júri ela tem que ser plena. Ela tem que ser plena. Por quê? Porque no processo comum quem julga é o juiz togado. Aqui não, aqui são populares, pessoas que na maioria das vezes, no caso dos senhores sim, mas na maioria das vezes não possuem qualquer formação em direito, não possuem talvez o conhecimento da lei para poder absolver ou condenar. Por isso a defesa ela deve ser plena, a defesa deve abordar todos os tópicos possíveis. E é o que eu vou tentar fazer aqui, apesar do pouco tempo, vou tentar fazer aqui da maneira mais objetiva e mais simples possível para os senhores entenderem. Gostaria de pedir para que os senhores examinem a causa com consciência, com imparcialidade e que pensem o seguinte: embora o promotor tenha falado que a ré não vai ficar presa, uma condenação de aborto vai marcar essa pessoa para sempre. Os senhores não tenham dúvida. Então votem com consciência, julguem esta causa com consciência. A ré Maria Aparecida ela está sendo processada, sendo acusada pelo crime de aborto. Artigo 119
124 do Código Penal. Provocar aborto em si mesma ou consentir com que outrem lhe provoque. Isso é o que a acusação diz. Só que eu vou explicar para os senhores que não é bem isso. Não é bem assim. Que essa acusação não merece prosperar. Vou fazer um breve resumo dos fatos. Um breve resumo. Maria Aparecida... Doutor, sou eu que digo ou a lei que diz? Essa é a tese do senhor. O senhor está dizendo. O senhor leu a lei, doutor. Isso é o que a tese do senhor diz. Obrigado, excelência. Maria Aparecida, como eu estava dizendo, ela possui um relacionamento cerca de 2 anos com o Lucas, testemunha que depois aqui em juízo. Gostaria de alertar também para os senhores que o fato dela ter sido condenada por crimes anteriores não implica em nada no julgamento da pessoa. Os senhores são juízes do fato. Os senhores devem avaliar o fato em si hoje, não a vida pregressa da acusada. Continuando. Ela tinha um relacionamento com o Lucas, cerca de 2 anos, e como todo casal de namorados, mantinham relações sexuais. Se sabiam ou não de métodos contraceptivos, se tinham acesso ou não a esses métodos, é irrelevante hoje aqui. Não é o caso em questão. Vocês devem esquecer isso hoje, porque isso não é relevante aqui hoje. Crime de aborto é o que está em questão hoje, não o fato dela ter a capacidade de ter acesso a métodos contraceptivos, enfim. Crime de aborto é o que está em questão aqui hoje. Pois bem, ela tinha um relacionamento com o Lucas, eles namoravam e acabaram por um descuido, por talvez um acidente, engravidando. Ela acabou engravidando. O que ela faz? Pessoa pobre, pessoa sem a mínima condição, qual é a primeira coisa que ela faz com 19 anos de idade? Procurar a família. Obviamente, procurar o pai, procurar a mãe, o padrasto no caso. Chega em casa, conta a história que acabou ficando grávida. O que o padrasto faz? Apoia? O padrasto, ele incentiva? Não, ele espanca ela. Doutor, quem está sendo julgado é a ré, não é o padrasto dela. Estou falando dos fatos. Protesto deferido, por favor, informe. Pois bem, continuando a história, ela acabou sofrendo agressões do pai dela. Consta nos autos disso. Está nos autos, não sou eu que estou inventando, está nos autos. Ponto número 1. Não teve apoio nenhum da família. Segundo, posteriormente isso, dirigem-se à casa dos pais do namorado. O que os pais dos namorados fazem? Expulsam ele de casa. Sem um mínimo apoio, mínimo respaldo sobre esse fato que tinha acontecido, essa gravidez. Os dois, então, se veem o quê? Se veem desesperados. Afinal de contas, não tem apoio de nenhuma família, nem na família do namorado, nem na família da namorada, se veem desesperados. E saem andando. Vão até a praça, encontram esse folheto. E o que dizia nesse folheto? Dizia que nesse local, nessa clínica, não era nem clínica que estava escrito, nesse local resolviam-se todos os problemas relacionados a uma gravidez indesejada. Já saliento desde já, em nenhum momento estava falando de aborto aqui no folheto. Em nenhum momento. Estava escrito lá que realizava aborto. Esse talvez seja o alicerce da minha defesa aqui hoje. Em nenhum momento está escrito sobre aborto lá. E isso foi confirmado aqui pela testemunha, o camelô que trabalhava na Praça da Sé, pela própria rei, isso foi confirmado. Não falava de aborto no folheto. Pois bem, eles, no auge do seu desespero, pegam esse folheto e, sem a menor consciência de saber que aquilo poderia ser algo ilícito, se dirigem até a clínica. Mas sem a intenção de cometer qualquer crime de aborto. Isso não foi comprovado nos autos. De que ela realmente tinha a intenção de abortar. Está comprovado que ela quis ir até a clínica. Isso eu não vou negar para os senhores. Ela quis realmente ir até a clínica. Mas não está comprovado de que ela quis abortar o feto de que ele estava esperando. Pois bem, ela vai até a clínica. Chegando lá, uma clínica muito, de acordo com a descrição das testemunhas, uma clínica muito bonita até, muito bem arrumada, muito bem ornada. E aí ela acaba sendo surpreendida. Ela acaba sendo
a palavra não é forçada, ela acaba se sentindo acuada nessa clínica. Porque, como repito, ela não quis praticar o crime de aborto. E como ela disse no processo, está aí, os senhores podem olhar. Ela não sabia que ele ia lá para cometer aborto. Ela não sabia. E quando ela chegou nessa clínica, viu que realmente se tratava de uma clínica de aborto, ela foi coagida a praticar o aborto. Ela não foi por livre e espontânea vontade, como ela mesma disse, e como várias testemunhas, os senhores podem comprovar isso. Meritíssimo. Consta nos autos, doutor, que ela foi lá um dia, isso no depoimento da enfermeira, que ela foi um dia lá, ela explicou para ela o que ia acontecer no outro dia, ela voltou. Então ela não foi coagida, ela voltou por livre e espontânea vontade. A enfermeira não explicou os depoimentos, de forma alguma. Dê o depoimento da enfermeira aí, por favor. Tá, folhas 16, deixa eu... Folhas 20.